gente, tudo bem? Meu nome é Crismeire Filadelfo, eu sou farmacêutica e atualmente eu faço mestrado em recursos genéticos vegetais pela UFRB. Hoje eu vou abordar aqui com vocês sobre a técnica de PCR convencional, o princípio e aplicabilidade em recursos genéticos vegetais. Espero aí que agregue de alguma forma na vida de vocês, certo? Bom, então por que a PCR convencional, PCR de um modo geral, ela é tão importante para a biologia molecular? Justamente por resolver alguns problemas relacionados a material genético. Primeiro, relacionados à quantidade, né? Às vezes, antigamente, os cientistas, né? Quando trabalhava com material genético, eles não conseguiam fazer com que aquele material ele tivesse uma quantidade muito boa para avaliar, para fazer as pesquisas. Então, a PCR ela conseguiu aí se inserir e ter a sua importância na biologia molecular, justamente por isso, ele pegar aquele material genético e ter uma quantidade muito boa para você fazer pesquisa, né? E também, e isso alinhado, né, a capacidade de amplificar esse material. Mas antes da gente falar da técnica de PCR, que ela é tão importante, né, a gente tem que entender algumas coisas, principalmente quando a gente fala de material genético, de DNA, e é onde a técnica ela vai atuar, né? Então a gente precisa entender a estrutura do DNA, os processos de hibridação, e para a gente entender, né, os componentes da PCR, o que é que eles fazem. Bom, então o DNA, a gente sabe que a molécula do DNA, a estrutura dela, ela é composta por uma pentose, base nitrogenada, que essa base nitrogenada ela pode ser uma adenina, uma guanina, uma timina e uma citosina, e esses dois ligados a um grupamento fosfato. Bom, a estrutura do DNA, a gente sabe que a gente tem a leitura 5 linhas, 3 linhas e 3 linhas, 5 linhas. E por que se dá essa leitura? Justamente porque quando eu tenho aqui essa molécula de fosfato não se ligando a nada, né? Isso aqui no carbono 5, né? A gente tem a extremidade 5 linhas, e quando eu tenho aqui esse carbono 3 da pentose livre, eu tenho a região 3 linhas. Então, de um modo geral, só para a gente relembrar como é que é a estrutura do DNA, essa estrutura do DNA ela é formada por uma base nitrogenada, e essa base nitrogenada ela vai sendo alterada, podendo ser uma citosina, uma guanina, uma adenina e uma citosina, uma pentose e um grupamento fosfato. Importante também lembrar que essas bases nitrogenadas elas são ligadas por ligações de hidrogênio, e essas ligações de hidrogênio elas vão sendo alternadas aí dependendo da base. Se eu tenho uma citosina e uma guanina, a gente tem uma tripla ligação, e se eu tenho uma adenina, timina, eu tenho uma dupla. Então aqui a gente já confere principalmente a questão de uma ligação mais forte voltada para esse grupamento dessa base nitrogenada, citosina, guanina. Bom, então agora a gente iniciando o processo de PCR, quais são as condições que são necessárias para que ocorra a replicação, para que ocorra a reação da PCR. Então, tudo vai acontecer dentro daquele microtubo, né? E esse microtubo, normalmente a gente já compra esse microtubo, já vem tudo já, mas é importante a gente entender o que é que vem nele. Bom, todos os componentes, exceto o DNA molde, que é o DNA que você vai trabalhar, obviamente, da sua cultura. Hoje, atualmente, eu trabalho com mamona, com rícidos comunes. Então, vamos pensar aqui, eu estou trabalhando com rícidos comunes, eu vou fazer a minha extração de DNA. É importante também que a gente fale da extração de DNA, porque a gente precisa de um DNA o mais puro possível, justamente para que não tenha nenhuma interferência daquele material, para que quando a gente faça o processo de PCR, esteja tudo ok, e aí quando a gente seguir para a eletroforese, a gente conseguir ver aquelas bandas lindas e maravilhosas, certo? Então, assim, dentro do microtubo, a única coisa que não terá é o seu DNA, certo? Então, o que é que vai ter? A gente vai ter a DNA polimerase. A DNA polimerase nada mais é que uma enzima que ela vai ser responsável de unir os nucleotídeos, como eu falei anteriormente, os nucleotídeos timina, citosina, guanina, tudo aquilo para formar novas fitas de DNA. Então, a gente vai ter a DNA polimerase, que é essa enzima, a gente vai ter os nucleotídeos, a gente vai ter os primers que são muito importantes, porque são os primers que dão a especificidade, ou seja, você vai trabalhar com um primer, ele vai se ligar àquela região específica do DNA, para que assim
a DNA polimerase, depois que ele se liga, começar a adicionar esses nucleotídeos e aí formar aquelas fitas de DNA de milhões e milhões de vezes. E a gente também tem um íon bivalente, que é o magnésio. Por que é importante a gente falar do magnésio? Porque quando a gente trabalha com enzima, só relembrando um pouquinho da bioquímica, a enzima ela precisa de algum cofator para que ela funcione. Então, com a DNA polimerase não é diferente. A DNA polimerase ela precisa de um cofator, nesse caso é o íon bivalente magnésio. Esse íon bivalente magnésio, lá disperso, faz com que essa DNA polimerase ela atue, certo? Então, tudo, o que é que tem nesse tubo? A gente tem o nosso DNA molde, que a gente vai trabalhar, e esse DNA molde a gente consegue a partir da extração de DNA, com essa cultura que você vai fazer. Depois a gente tem a DNA polimerase, que é a enzima responsável por fazer com que surja, né, surge novas fitas simples, né, vai adicionando nucleotídeos, e essa DNA polimerase ela só atua por conta do íon bivalente, que ele é um cofator para que essa enzima funcione, e a gente tem esses primers que são responsáveis aí por se ligar àquela região específica do DNA, certo? Então é tudo complementar. Os primers eles vão se ligar naquela região específica, automaticamente o íon bivalente ela vai fazer com que a DNA polimerase ela comece a adicionar nucleotídeos justamente porque ela vai ser ativada. Bom, anteriormente eu já falei mais ou menos como é que acontece o mecanismo da PCR. É um mecanismo simples, né? Mas aqui eu vou destrinchar esse passo a passo de como é que acontece para vocês. Então, qual é o passo a passo da PCR? Dessa cadeia da polimerase. Bom, a gente tem 3 passos, que é o processo de desnaturação, anelamento e extensão. Nesse processo de desnaturação, foi justamente por isso que eu comecei a falar da estrutura do DNA, que é para a gente entender por que acontece. Então, a gente sabe que a molécula de DNA é uma molécula de dupla fita, e esses nucleotídeos, que eu falei anteriormente, eles são ligados por ligações de hidrogênio, tanto 3 ligações quanto com 2 ligações, sendo que guanina e citosina são as ligações mais fortes porque são 3 ligações de hidrogênio e timina e adenina são dupla ligação. O que acontece? Essas adenina e timina não é que seja uma ligação fraca, mas ela acaba sendo mais instável. Já a citosina e a guanina são ligações mais fortes, então elas têm uma certa dificuldade de serem rompidas. Bom, então de certa forma todas são ligações de hidrogênio, porém são ligações assim mais estáveis aquelas de citosina e guanina, porque tem 3 ligações, certo? Então nesse processo de desnaturação é justamente isso, a gente entender essa molécula de DNA. Nessa imagem aqui vocês conseguem ver, a gente tem a fita em cima, né? Essa fita de DNA dupla, como se aqui fosse o DNA lido 5 linhas, 3 linhas, 3 linhas, 5 linhas, como eu falei no slide anterior. Então, eu preciso que essas ligações de hidrogênio elas sejam rompidas, as ligações que ligam uma base nucleotídeo com outra. E como é que esse ciclo acontece? A gente precisa aumentar essa temperatura a 95 graus Celsius para que essas ligações de hidrogênio elas sejam rompidas e aí a gente tenha esse DNA fita simples, em cima e embaixo, com essas extremidades, 5 linhas, 3 linhas, 3 linhas, 5 linhas. Então, o primeiro processo de PCR é justamente o processo de desnaturação, onde a gente aumenta essa temperatura para que essa dupla hélice, ela se torne uma fita simples, justamente por conta dessa quebra de ligação de hidrogênio, esse rompimento, essa desnaturação dessa ligação, certo? No segundo momento, há uma ação dos primers. Então, eu preciso que aqueles primers eles se liguem naquela região específica. E por que eu não continuo com aquela temperatura ali? Porque aí o primer ele não ou pode se ligar, isso pode acontecer, né, com uma temperatura muito alta, ou ele não vai se ligar, ou ele pode se ligar assim em uma região que não é a que você quer, certo? Então, por isso que a gente diminui essa temperatura para que aquele primer ele consiga se ligar da maneira correta, no fragmento que você quer, naquela região que você quer observar alguma coisa, ou de resistência, ou de resistência ao patógeno, enfim. O que você quer pesquisar. Então, no primeiro momento, a gente aumenta a temperatura a 95 graus Celsius, aquela ligação dupla ela é rompida. No segundo momento, a gente diminui essa temperatura para que aqueles primers eles comecem a se ligar naquela região específica que você vai estudar. E no terceiro momento, né, que é a extensão, elongation, é a fase que
a gente tem a ação aí da DNA polimerase. Aí a gente tem uma alteração de temperatura novamente, certo? Então, a DNA polimerase, para ela conseguir fazer com que adicione aqueles nucleotídeos, a gente precisa do íon bivalente, como eu falei, certo? Se não tem íon bivalente, ela não consegue fazer esse trabalho. Então, na extensão, é a ação da DNA polimerase em adicionar aqueles nucleotídeos que estão tudo ali naquele tubinho e fazer com que gere essa nova fita, certo? Aqui eu coloquei um videozinho para vocês verem desse passo a passo da PCR, só para a gente ver de uma maneira melhor. A gente tem ali nosso material tudo naquele tubinho, e aí ele vai passar o passo a passo de como é que acontece essa técnica. A gente tem esse DNA, né, tem tudo ali acontecendo, o DNA que a gente quer, os nucleotídeos, a DNA polimerase, o íon bivalente, tudo dentro daquele tubinho. E o que é que vai acontecer durante esse processo é justamente a alteração de temperatura, que no primeiro momento a gente vai aumentar essa temperatura para que essas ligações de hidrogênio sejam rompidas entre essas bases de nucleotídeos, fazendo com que haja essa separação dessa fita. Depois a gente diminui para que os primers eles atuem, eles se liguem naquele fragmento específico, que é o anelamento. E depois a gente tem um processo de extensão, que é quando a DNA polimerase ela é ativada a partir do cofator, obviamente, bivalente, e vai fazer com que aqueles nucleotídeos que ficam dispersos ali, ela una e forme novas fitas. E isso acontece milhões e milhões de vezes. Então, assim, ela começa a amplificar, e aí aquele material genético, ela começa a ter uma quantidade maior, certo? E a gente consegue ver como é que acontece esses ciclos na PCR. E tudo isso, novamente. Assim, vendo, né? Nossa, que coisa simples. O problema, e às vezes, para quem trabalha com pesquisa, não é você fazer o processo de PCR, é depois da PCR, né? Quando a gente vai fazer a eletroforese e depois a gente vai fazer a análise daquele gel, sabe? Então, é uma técnica simples, mas não, se fosse só isso, seria ótimo. Bom, então, falando assim de um contexto, né, de recursos genéticos vegetais, como é que a gente aplica essa técnica? Bom, como eu disse, né, tudo depende do prime, porque se a gente for pegar um genoma, por exemplo, várias partes daquele genoma a gente pode fazer pegar um primer para ele se ligar àquela região para a gente avaliar alguns genes de resistência, por exemplo. Então, quem dá especificidade à PCR são os primers. Os primers hoje são diversos, eu vou falar um pouquinho, vou mostrar alguns para vocês, mas assim, a chave da técnica justamente é os primers que dão essa especificidade. Então, a gente tem a aplicação do sequenciamento de germoplasmas, diversidade, pureza genética, a questão da resistência hoje, que os programas de melhoramento genético é o que mais preza, e quando a gente pensa, assim, em melhoramento genético, que é fantástico, a gente evita muita coisa, mas ao longo desse processo a gente vai perdendo alguns genes, certo? Então, é sempre a gente tem que se manter naquele equilíbrio, né, na balança. E também a associação a determinadas características, por exemplo, hoje a biologia molecular está amplamente correlacionada e ligada com caracteres morfoagronômicos. Então a gente às vezes quer ter uma planta no campo, por exemplo, e aquela planta ela é baixa, e aí a gente quer ver o gene que está expressando para que ela tenha essa característica. Então é uma coisa para estudar também, e diferentes primers que a gente pode usar pode nos dar esse caminho, certo? Esse gene aqui é para altura. Esse gene aqui é por conta do peso daquele fruto. Ou às vezes determinados genes faz com que como a mamona, né, que eu trabalho, ela é uma oleaginosa, então a gente foca muito na questão do óleo e tudo. Então, esse gene aqui está expressando, determinado genótipo tem um teor daquele óleo maior do que o outro. Então, qual que gene que está expressando ali para ter essa quantidade? Então, tudo isso a gente pode se alinhar em recursos genéticos vegetais a partir daquela seleção daquele primer para determinados fragmentos específicos.
Bom, então como eu falei, né, da especificidade do primer, né, a utilização desses marcadores tem grande chance de acelerar esse melhoramento genético, justamente por possibilitar a identificação e selecionar aquelas plantas a partir de amostras de determinadas idades, identificar alguma característica de interesse, também possibilitar a identificação genética de características difíceis realmente de serem visualmente avaliadas, certo? Então tudo isso o prime é um prime específico que ele vai fazer, dependendo da sua linha de pesquisa, do que você está estudando, do que você quer visualizar. Bom, então, de modo geral, a gente pode ter um prime aí, polimorfismo para genótipo, para fenótipo, genotipagem, mapeamento genético, isso aí vai depender muito do que é que você vai estudar. E aí do prime que você vai também selecionar. E aí você pode ver genes, né, codominantes, dominantes, isso tudo alinhado. Não tem como eu aprofundar muito aqui, porque é uma palestra muito rapidinho, mas assim, o mundo da PCR, não só a convencional, mas assim, as suas outras variações, é um mundo para se estudar, certo? Principalmente quando a gente fala da questão de polimorfismo e de genes codominantes e dominantes, certo? Mas para vocês terem uma noção do quão a especificidade do primer é importante nesse processo, de acordo com a cultura, de acordo com o que você quer estudar. A gente tem alguns tipos de primers, certo? Como o RAPD, a FLP, SSR e os SNPs. Atualmente, as pesquisas hoje, elas preferem o SSR e os SNPs, que são as sequências simples repetidas, e o polimorfismo de nucleotídeos únicos, certo? Aqui eu coloquei algumas vantagens e desvantagens desses primers. No caso do RAPD, eles são baratos, eles produzem um grande número de bandas e podem ser caracterizadas individualmente, né? Porém, ele tem uma baixa reprodutividade, ele só avalia aí genes dominantes, às vezes é um pouco difícil de analisar e também de automatizar, e para estudos comparativos eles acabam sendo difíceis. Então, não é que eles não sejam específicos, mas assim, comparados com outros, atualmente eles não utilizam tanto. Tem pesquisa ainda hoje? Sim, tem, você vai encontrar. Mas hoje, se você parar para ler alguns artigos, a maioria dos pesquisadores, né, de melhoramento vegetal, a depender também, eles utilizam mais o microsatélite, que é o SSR, ou os SNPs. Os SNPs, como eu falei, ele tem uma baixa taxa de mutação, eles são abundantes, fáceis de genotipar, né? Tem um grande banco de dados. Porém, o que é que acontece? Às vezes a gente tem algum viés de apuração, ou também uma alta taxa de heterogeneidade entre sítios. Mas assim, quando a gente para pensar em vantagem e desvantagem, às vezes a desvantagem nem é tanto assim. Então acaba que prefere mais esses SNPs. Os microsatélites também, ele tem baixo viés de apuração, são fáceis de isolar e são altamente informativos. Então, grande número de alelos, heterozigosidade alta, porém ele tem uma alta taxa de mutação, difícil de automatizar, estudos comparados requerem um preparo especial, ou seja, são primers um pouco mais difíceis de trabalhar, né? Difíceis de automatizar, mas os resultados que ele propõe são muito bons, certo? Tem uns prós e contras, mas eles são muito utilizados atualmente, esses dois, os SNPs e microsatélite. E tem esse sequenciamento de DNA, né? Eles são mais custosos, né? Mas em comparação eles têm um maior número de resolução possível, sem viés, estudos comparativos diferentes dos outros, eles são mais fáceis e também tem um bom banco de dados. Bom, aqui a gente tem a DNA polimerase, como eu falei, ela também é uma enzima muito importante, justamente porque ela faz com que depois que os primers, que a gente falou anteriormente, eles se liguem nesses fragmentos específicos, ela começa a adicionar esses nucleotídeos para formar novas fitas. Mas assim, a DNA polimerase ela vai muito além da estabilidade. Ela tem processividade, ela tem uma tolerância a inibidores, porque às vezes a gente faz uma análise de DNA e aquele DNA não é tão puro, certo? E acaba que pode ter algum tipo de interferência, mas a DNA polimerase ela tem essa vantagem, ainda assim, de ter uma tolerância a certos tipos de inibidores. Especificidade também. Por que eu tô falando isso? Porque assim, quando a gente fala de temperatura de PCR, e aí a gente vê aquelas alterações,
Ainda pode ocorrer, como eu disse, de alguns primers se ligarem a fragmentos que não é o que você quer, não sejam específicos, pode acontecer na prática, não é o ideal, mas acontece. Então, essa especificidade da DNA polimerase também é um quesito justamente para evitar esses tipos de erro, né? E isso confere a ela uma fidelidade, além disso, uma velocidade e sensibilidade também do método, certo? Mas assim, gente, de um modo geral, que eu queria passar para vocês é como é que esse método ele é um método muito eficaz, muito utilizado ainda, apesar das suas variações, que é a PCR em tempo real, multiplex, dentre outras, para recursos genéticos vegetais ainda é muito utilizado. E o método é um método muito simples mesmo, de você pegar aquele DNA molde. A gente tem que ter em mente que é preciso dar uma atenção na extração de DNA. Às vezes a gente faz uma extração de DNA, acha, nossa, é muito simples e tal. Mas assim, uma boa extração de DNA lhe confere bons resultados, independente da técnica que você utilizar, seja ela uma PCR convencional ou as suas variações. Então, a sua extração de DNA ela precisa ser muito, muito boa, com atenção, para deixar aquele DNA o mais puro possível, certo? Porque nas etapas seguintes, reflexo também da sua extração de DNA. E muitas vezes a gente, na rotina de laboratório, a gente faz uma extração, acaba não é tão boa, e a gente vai para a terceira parte, que é a eletroforese, e aí corre aquele gel não fica muito bom, não fica visível, e aí para você fazer aquela análise de dados já é um pouco mais complicado, aí você tem que recomeçar tudo de novo, certo? Então, o que eu deixo aqui é a atenção que a gente tem que ter para fazer uma boa extração de DNA, porque o processo de PCR em si é um processo tranquilo, não vou dizer que é fácil, é um processo tranquilo. E as etapas que eu mostrei para vocês são etapas simples, certo? São 3 etapas e todas essas etapas a gente tem que entender e colocar na mente de como é que funciona a molécula de DNA, porque quando a gente entende essa estrutura do DNA, a gente consegue entender boa parte aí da biologia molecular, certo? Com a PCR convencional não é diferente. E é isso. Então, o princípio da técnica de PCR, só para recapitular, a gente tem 3 etapas, né? Que é a etapa que a gente quebra essas ligações, depois esses primers se ligam, e aí a gente tem a ação do DNA polimerase, certo? E, como eu falei anteriormente, esses primers, eles são muito importantes porque eles que dão a especificidade a esse método para o que você quer estudar. No caso de recursos genéticos vegetais, qual o primer eu vou utilizar para ver a questão da resistência, qual o primer eu vou utilizar para ver a questão de características morfoagronômicas, certo? Então, qual é a sua finalidade? E aí, com base nisso, você escolhe o melhor primer possível, certo? Não existe um primer melhor que o outro, existe o primer que é ideal para sua pesquisa. E aí que começa tudo, é o ponto-chave, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenham agregado de alguma maneira para vocês essa palestra. É um pouquinho corrido, mas fica aqui também o meu agradecimento pelo convite a toda a comissão organizadora do evento e até mais, pessoal.